Meus amigos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma tertúlia da Academia de Medicina de São Paulo, a tertúlia de outubro. E nós vamos ter aqui uma satisfação muito grande de ter uma palestra do nosso confrade Luiz Augusto Carneiro da Albuquerque. Eu vou falar pequenas palavras, mas um pouco densas sobre o nosso palestrante de hoje. Nosso palestrante é interiorano, ele nasceu em Ribeirão Preto, mas ele foi criado na grande Ribeirão Preto, que é uma cidadezinha chamada Guariba. E lá ele ficou até os 15 anos e depois ele veio para cá. Ele se graduou na Faculdade de Medicina de Taubaté e, curiosamente, lendo a biografia dele, o primeiro ano da residência dele ele fez em moléstias infecciosas no Hospital Emílio Ribas. E, posteriormente, ele prestou concurso para cirurgia e foi aprovado no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e lá ele fez residência em cirurgia. O Luiz Augusto, ele também ele teve uma experiência internacional, ele foi estagiário do Presbyterian Hospital em Pittsburgh, Estados Unidos, no setor de transplantes, e quando ele voltou para o Brasil, ele fundou, digamos assim, organizou o serviço de transplante do Hospital Beneficência Portuguesa, aqui em São Paulo. Fez fama, enquanto ele foi diretor desse instituto de transplantes, ele realizou cerca de 400 transplantes, só na Beneficência Portuguesa. Aí, paralelamente a essa atividade, ele também fez atividade acadêmica na USP, ele galgou todos os postos até a condição de professor titular. E enquanto ele foi diretor dessa parte de transplantes na USP, eles realizaram quase 2.000 transplantes de fígado na USP, além de outros órgãos. E o serviço dele fez fama, recebeu diversos estagiários do Brasil e do exterior e se tornou num dos serviços transplantadores mais importantes do planeta. O nosso confrade Luiz Augusto da Albuquerque, ele, além de ter sido um dos fundadores do Colégio Brasileiro de Cirurgia Hepato-Bilio-Pancreática, ele foi presidente dessa entidade. Aliás, ele presidiu também o Congresso Internacional da Associação Internacional de Hepato-Pancreático Cirurgia. Ele presidiu também o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e recebeu mais de 4 dezenas de prêmios, tem mais de 1.000 artigos científicos publicados, mais de 200 capítulos de livros, e foi autor de 8 livros. Eu vou citar 3 aqui. Hepatologia Clínica e Cirúrgica, Doença Hepática Alcoólica e Manual de Transplante Hepático. Recebeu comendas, honrarias, dentre as quais professor doutor honoris causa da Universidade Federal de Goiás, além dos títulos de cidadão de São José dos Campos, Maceió, Guariba, onde ele cresceu, e nossa cidade de São Paulo. E além de ter recebido também a comenda da Ordem do Mérito Militar do Exército Brasileiro. O nosso confrade Luiz Augusto Carneiro da Albuquerque, ele é o terceiro ocupante da cadeira 29 da nossa querida academia, que tem como patrono nada mais, nada menos do que o grande professor Euríclides Jesus Zerbini. Passo a palavra ao nosso confrade Luiz Augusto, para que comece a sua palestra, por favor. Muito obrigado uma vez mais e agradeço pela honra de nos ajudar nas tertúlias. E nós vamos mostrar, então, uma perspectiva do trabalho. Esse trabalho é baseado muito, eu fui chefe do setor de transplantes de órgãos do aparelho digestivo do HC e professor titular no departamento de gastro por 19 anos e
tivemos uma atuação, então, isso é uma... Para mudar, eu tenho que... É muito ligada à Faculdade de Medicina da USP, porque eu estou na USP há quase 50 anos, fiz docente 43 anos, e além do treinamento em residência, então são 50 anos ligado ao Hospital das Clínicas e à USP. E a USP tem uma ligação muito grande com o transplante hepático no mundo. O primeiro transplante de fígado foi feito em Pittsburgh pelo serviço do professor Stargell, em que nós treinamos em Pittsburgh. E depois, em 1988, o professor Silvano Raia, que fez e que na semana passada lançou um livro ativo, lúcido. E o Silvano lançou um livro, fez o primeiro transplante com doador vivo. Essa modalidade de transplantes hoje é uma realidade no mundo. Existem mais que 140 mil transplantes de fígado realizados desde então. Então, é uma atitude que tem ganho, nos últimos anos, bastante espaço. E aí, nós também temos desenvolvimento aqui pela equipe do professor Adib Jatene, etc. E no HC, além do transplante de fígado, nós fizemos o primeiro transplante multivisceral em hospital público em 2014 de intestino também. E junto com o professor Baracá, também nosso confrade, nós fizemos o primeiro transplante de útero com útero de cadáver, em que nasceu uma criança e foi uma repercussão mundial muito grande. Essa criança está hoje, aí tem 10 anos, e é uma homenagem, se chama Luísa, e também. E agora nós fizemos também com o professor Baracá, o ano passado, uma doadora viva, o grupo sueco esteve aqui operando e nós fizemos a irmã doou para outra que não tinha útero, a irmã, e agora ela teve até múltiplos embriões, que também é inédito, e é o primeiro caso da América Latina. Também fizemos o primeiro transplante da história em febre amarela e também temos trabalhado muito na parte de educação. Então, a gente tem uma ligação muito grande com o Hospital das Clínicas, que tem uma ligação muito grande com a história. O transplante, então, nós vamos falar primeiro alguns aspectos do transplante de fígado. Até os anos 2007, 2008, tinha uma mortalidade que era quase de 50%. E no o ano passado, o HC ainda é referência dos casos mais graves, mais complicados. Nós tivemos uma sobrevida, esses são dados oficiais da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, de 87%. Esse aumento é porque podemos ter o transplante hepático como única opção terapêutica para a doença hepática terminal. Então, os doentes que têm insuficiência hepática terminal, o transplante é a única medida terapêutica para esses doentes. E o desenvolvimento de imunossupressor tem um papel muito grande nessa mudança de resultados. Hoje nós temos imunossupressores que são muito mais efetivos. Na área de transplante de fígado, nós trabalhamos praticamente com rejeição zero, é raro. E existem novas drogas de segunda linha ainda muito eficientes. E então nós temos uma melhora muito grande no desenvolvimento dos imunossupressores. E também, além do aperfeiçoamento cirúrgico, que é natural, que nós cirurgiões nos preocupamos muito de ser mais técnico, com melhores, menos trauma cirúrgico, etc., nós também aprendemos muito a tratar as complicações do transplante. Nós tínhamos muitas complicações arteriais, venosas, e que a reoperação era uma verdadeira catástrofe. Então, hoje nós podemos fazer stents de artéria
se houver uma complicação em anastomose hepática venosa, os radiologistas intervencionistas nos ajudam muito, além dos cuidados em UTI hoje, que também evoluíram de maneira muito significativa. De maneira que o racional da indicação do transplante é que seja baseado na expectativa de sobrevida. Então, a expectativa do transplante, de uma base filosófica, deve se estabelecer na literatura que deve superar 50% em 5 anos. Por que esse dado? Porque nós temos, por exemplo, câncer, em que o transplante é a melhor opção em qualquer forma de câncer de fígado. Só que, se você pegar todos os cânceres, a sobrevida é em torno de 45%. Se você transplantar todos os cânceres, ele não teria doador para outras doenças. Então, existe uma seleção em função da sobrevida de 5 anos. Então, quando eu proponho fazer um transplante para uma nova doença, uma nova alocação, essa sobrevida deve superar 50%, para que possamos dar oportunidade para que outras doenças possam receber órgãos também. Então, esse é um aspecto. Então, nós já estamos vendo que a seleção do paciente é um ponto crucial, tá certo? E nós trabalhamos sempre associados a hospitais que devam ter estrutura para que se possa ver o status funcional do doente. Se você operar e for transplantar um doente que está acamado há 3, 4, 5 meses, de qualquer que seja o resultado técnico, esse doente vai demorar para se reabilitar, para se tornar como ativo meses e meses de fisioterapia. Então, ou de internação em UTI, etc. Então, nós temos que ter uma seleção muito voltada a esse lado, pensando que o órgão deva sobreviver também, não só o paciente. Então, às vezes a gente faz transplante, pacientes muito debilitados, sem nenhuma condição social, e o doente no Hospital das Clínicas, nós aprendemos isso até às duras penas, depois de 3, 4 meses, os doentes voltam por falta de condição social, reinternam com falta de cuidado e terminam falecendo na nossa UTI com internações longas. E isso tem um impacto também que nós devemos então, reabilitar o dente socialmente antes de eventualmente indicá-lo ao transplante. E também a aderência ao tratamento, é muito importante. Hoje a legislação mudou, a semana retrasada, passada, saiu uma nova portaria, porque antes tinha que ter 6 meses de abstinência para o álcool. E hoje é impossível que muitas pessoas que têm um consumo maior não tenham acesso ao transplante. Então, a lei agora são 3 meses de abstinência em que se tem que ter um suporte psicossocial, avaliação de psicólogo, etc. E se pode transplantar também em hepatite alcoólica aguda. Porque às vezes a gente tinha jovens com 20 anos, 30 anos, que faziam uma grande libação alcoólica, chegavam em coma alcoólica e falecia porque a lei não permitia que nós fizéssemos o transplante. E os resultados na literatura mundial, principalmente na Europa, mostram que esses doentes conseguem uma reintegração de vida muito boa, às vezes não totalmente abstinentes, mas conseguem viver em sociedade e vale a pena transplantar. Então, as indicações clássicas do transplante, como nós já mostramos aqui, mais ou menos, no começo, os transplantadores, até porque as dificuldades técnicas eram muito grandes, tanto no ato operatório, o professor Starzl, que fez o primeiro transplante com sobrevida no mundo, entre 64 e 68, fez 7 ou 8 casos em que faleceram na mesa ou no pós-operatório precoce. E ele não desistiu até conseguir, sempre transplantando grandes tumores, aqueles doentes que justificassem essa atitude. Mas quando surgiram novos imunossupressores, a melhora técnica, etc., passamos a querer resultados melhores e indicando o transplante de maneira mais correta. Então, passou-se
a indicar mais aqueles pacientes que tinham uma cirrose crônica por hepatite autoimune, por hepatite B ou C, por síndromes metabólicas, né, depósitos, etc., e também a doença hepática alcoólica. E as suas complicações. Então, a gente tratava a CIT, a encefalopatia, a hemorragia digestiva, esses pacientes iam ao transplante. E o resultado foi muito bom, surpreendentemente. Esses pacientes passam a ter uma vida muito boa após o transplante, praticamente normal, e então começou-se também a ter que ter opções. Esse é um doente eletivo, e aí começaram a surgir pessoas que tomaram medicamentos ou tiveram uma hepatite, tiveram uma fase fulminante da doença. Morrem dias se não transplantar. Então, essa também entrou com uma indicação absoluta e com uma prioridade muito grande. Vocês estão vendo, então, que nós temos que terminar com uma definição, e essa definição de prioridade veio pela gravidade, foi feita no Brasil em 2006, e que se faz um modelo baseado num score que leva em consideração alguns fatores, como a coagulação, a função renal, a bilirrubina e agora o sódio, e agora a albumina entrou num modelo chamado 3.0, que é a portaria da semana passada que foi editada. Então, nós temos normas por gravidade que norteiam a lista, que é uma situação no Brasil muito rara, porque é muito séria e é muito respeitada. Nós temos convicção que o transplante Pompeu está aqui de muitos anos, é uma atividade que se pode exercer acreditando no sistema, porque ele é muito sério, e nós, então, temos essa regulação. Entretanto, existem situações em que a lei não pode ser aplicada, porque se o doente ficar esperando uma gravidade com câncer, o câncer vai crescendo e quando chega, o resultado vai ser pior. Então, existem critérios que a gente chama de situações especiais. Existe uma série de situações especiais que permitem que esses doentes ganhem pontuação para transplantar de acordo com médias logarítmicas da sua região. Então, e a ideia é que todos os doentes possam chegar ao transplante em 6 meses. Não é o que ocorre, por exemplo, em São Paulo, porque muitos dos doentes crônicos ficam com um prazo maior, mas é por uma oferta, uma procura muito grande e uma oferta pequena de órgãos. Aí entram outros problemas. E agora, falando, então nós já temos padrões bem definidos, com resultados bem definidos. Hoje, nos países do primeiro mundo, a sobrevida de primeiro ano aceita em doentes com boa reserva de 95% e de 5 anos de 80%. E aí se considera que esses pacientes passam a ter sobrevidas praticamente iguais às das populações da sua região ou país. Agora, surge uma nova realidade. Aqueles pacientes com câncer, o resultado não era tão bom, eles foram afastados e passamos a operar aqueles com critérios muito selecionados para poder ter uma melhor sobrevida, porque o transplante quer 50% de sobrevida após 5 anos, o ideal é que ele tenha uma sobrevida muito semelhante daqueles que não têm câncer, que nós vamos mostrar que é o câncer de fígado primário. Então, foi feito aqui, desculpe, o transplante em oncologia tem ganho muita força nesses últimos anos, porque com os recursos terapêuticos, também as doenças oncológicas passam a oferecer sobrevidas muito entusiasmantes. Então, a alocação, a indicação do transplante passa a ter uma indicação muito maior, muito mais ampla, já que praticamente nós dominamos tecnicamente e não temos rejeição. Então, a sobrevida de 95%, 96% em paciente ígido é uma realidade aqui no Brasil. Nós temos isso.
a não ser que tenham comorbidades, idade, etc., que diminuam o risco do doente. Mas esses são os números dos serviços aqui, por exemplo, em São Paulo. Então, nós temos que repartir órgãos, né? Porque está entrando, já tem uma especialidade nova que se fala, que é o transplante em oncologia, porque nós temos que dividir agora aqueles doentes com insuficiência aguda, aqueles doentes jovens que tomaram um remédio de órgão, aqueles doentes com uma doença terminal do fígado, a cirrose, de várias, e avaliar qual é a prioridade que nós temos que ter em relação à neoplasia, a novos tipos de tumor que podem ser transplantados. Então, a neoplasia é a mais antiga, essa aqui é um fígado que tinha um carcinoma hepatocelular, e hoje a neoplasia de fígado é o sexto câncer mais frequente do mundo, é a quarta causa de morte por câncer, e fatores que todos estão cansados de saber, melhor triagem e detecção, uma infecção muito grande pelo vírus B, anteriormente agora pelo vírus C, que graças à vacina e ao uso de medicamentos muito eficazes estão resolvendo isso. E o grande problema atual é a esteatohepatite. A gordura no fígado é o grande problema. Nos Estados Unidos, hoje já é a segunda causa de câncer de fígado e em 2030 vai ser a primeira causa de transplantes, a cirrose por deposição de gordura no fígado. E outra coisa também é que nós temos, então, os critérios que são os famosos para nós, critérios de Milão, publicado em 96, em que se definiu que podia operar câncer, porque de 80 a 96 era proibido operar câncer, porque os outros resultados eram muito melhores. Só que aí sai essa publicação que mostra que uma lesão única de 3 centímetros, até 3 lesões de 3 centímetros, sem metástase ou invasão vascular, esses doentes se beneficiariam do transplante. Então, passa-se a fazer o transplante, porque a expectativa de vida nesses doentes é como se os doentes não tivessem tido tumor. Eles têm a sobrevida da cirrose, mas não têm. E a sobrevida, o câncer não impacta na sobrevida desses doentes. Teve um impacto terrível, isso mudou a literatura e abriu uma grande possibilidade de transplantar. Então, todo mundo passou a fazer, e agora, mais recentemente, começou-se a levar em consideração o comportamento biológico do tumor, através de marcadores tumorais, e também a possibilidade de fazer tratamentos ponte, que a lei não permitia. Então, a gente pode tratar esses doentes, o fígado pode sofrer embolizações ou ablações, ou mesmo ressecções cirúrgicas, e o doente pode ser operado posteriormente com igual sobrevida. E no Brasil tem uma particularidade que nas lesões menores que 2 centímetros não são considerados tumores. Então, esses pacientes no Brasil são muito beneficiados com a lei. E aí entram outras doenças, que o colangiocarcinoma é uma doença que tem... eu sou cirurgião do aparelho digestivo e trabalho com hepatobilio pancreática desde os anos 80, e eu não tenho nenhum doente que eu operei nesses quase 50 anos com colangiocarcinoma, e eu operava bastante, que na época era uma referência na beneficência, que tivesse vivido 5 anos. É muito raro, a literatura fala em 10 a 15%, quando se trata cirurgicamente ou com outras formas. Mas aí começam a surgir publicações agora em países que têm melhor doação ou melhor estrutura, que esses pacientes poderiam ser transplantados. Então, na época, houve alguns critérios de indicação, mas começou-se a fazer com doador vivo. Era uma opção da família, valia a pena, o resultado era bom, mas não podia usar órgãos do pool de doador com morte encefálica. E aí começam a aparecer trabalhos
pouco depois, mostrando que a sobrevida de 5 anos, algumas séries, aqui uma série com 216 pacientes, com protocolo com quimioterapia e, eventualmente, radioterapia, sobrevida de 5 anos de 73%. Então, os pacientes já passam a ser elegíveis para o transplante. E também pacientes com boa resposta à quimioterapia, que têm redução também, comportamento biológico bom, poderiam ser transplantados. Então, começa a ter agora o avanço de novas alocações. Nós precisamos de mais órgãos para fazer mais transplantes. E isso, então, no colangiocarcinoma, a gente já tem hoje, nesse grupo selecionado, sobrevidas de 65% de 5 anos e a primeira de 85%. Quer dizer, é uma sobrevida excepcional em função dos 10, 15% que nós tínhamos anteriormente. E agora, a última novidade de 3, 4 anos para cá é a metástase de câncer coloretal, que tem ganho muito espaço, existe uma pressão muito grande. No Brasil, particularmente nós, quando estávamos na... Eu fui da Câmara Técnica Nacional de Transplante por 20 anos, nós lutamos muito para incluir, porque achamos que a alocação deva ser dinâmica. E aí já tem bastante trabalho mostrando que dos câncer coloretais, vejam, 50% dos câncer coloretais evolui com metástase hepática. Desses aí, uma parte pequena serão ressecáveis, 60% serão tecnicamente ressecáveis e, desculpe, uma parte pequena, muito bem selecionada por enquanto, que é de 1% desses pacientes com metástase hepática, 2%, poderiam se beneficiar do transplante. E essa é, então, baseado na resposta da biologia tumoral, os marcadores tumorais, a resposta à quimioterapia. Então, existem normas bem definidas que eu não vou repetir muito aqui. Essas são as curvas de sobrevida, então, dos doentes com câncer, metástase de câncer coloretal. Eles podem ser transplantados, eles vivem muito bem, mas somente 40%, cerca de 40%, vai ter um período livre de doença. Mas eles conseguem ter uma sobrevida muito grande quando fazem quimioterapia continuada. Então, são pacientes que têm vida laborativa normal, têm integração à sociedade, fazem quimioterapia com uma sobrevida de 5 anos acima de 70%, que é também um progresso fantástico. Mas nós temos que evoluir para arranjar órgãos para esses pacientes, porque a demanda cada dia vai ser maior. Então, essa é a grande preocupação, né? Porque vão surgir melhores drogas que vão tratar melhores desses pacientes, que vão controlar a doença, mas uma parte deles vai precisar do transplante. E o transplante de fígado, vejam, hoje se fala, é uma publicação aqui já do Toso, e tem uma nova, que é do Transmet, que está, o trial está na fase final, com resultados melhores que esse também, falando em 80% de sobrevida de 5 anos, e que, quando se compara a quimioterapia isolada, não tem-se dúvida de que esses pacientes irão ter um ganho muito considerável. A experiência do Brasil, então, já existe. O primeiro caso foi feito no Rio em 2020 e já tem aí talvez 30 ou 40 pacientes, mas com intervivos. Ainda estamos trabalhando em Brasília, porque eles acham que vai ter um impacto no custo do SUS. A tem que incorporar via Conitec, embora isso não vá acontecer, porque o que tiver de órgão nós vamos transplantar e esses pacientes se encaixariam dentro desse princípio, mas não é possível. Então, nós temos uma proposta cirúrgica que é muito boa, cura, avançamos muito tecnicamente e talvez até seja vítima do seu sucesso,
porque a demanda em todas as áreas do transplante é muito grande e nós temos muitos desafios para aumentar o número de pacientes que cheguem ao transplante. Um dos problemas do Brasil é a recusa familiar, que já chegou a 46%. Ultimamente, na área nossa, está em torno de 36%. Em países de primeiro mundo, como Espanha e França, é em torno de 15% a 20%. Então, temos muito o que fazer. Nós perdemos muito órgão e nós temos muito descarte por logística. Ontem, aqui mesmo, eu tive nesse prédio com o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva uma mesa com cirurgiões do Mato Grosso que têm doador e, por uma logística do governo, esses órgãos de Mato Grosso e Cuiabá vão para Belém. Então, se for em voo de comercial, daria 8 horas. A preservação nossa ideal é entre 6 e 10 horas. Quer dizer que esse fígado fica fora. Então, talvez a inteligência artificial possa melhorar, porque se a gente ficar no telefone buscando linha aérea, avião, para fazer, complica muito. Hoje existem modelos que podem fazer isso e nos ajudar muito. A FAB colabora com os aviões, mas não é sempre que é possível. E nós temos agora em São Paulo uma grande número de executivos que, a partir de uma iniciativa do INCOR, que cedem suas aeronaves para a busca de órgãos e retirada de órgãos. Então, isso melhorou muito. O Ministério também tem uma política de credenciar, porque hoje em dia a gente pega a equipe de cirurgiões de coração, às vezes vai no avião, do fígado vai no outro, para outro estado buscar um órgão e depois, no dia seguinte, nós não temos nenhuma aeronave para fazer nenhuma busca. Talvez se a gente usasse uma hoje e outra amanhã, então nós temos que melhorar essa logística para poder ter mais transplantes. De maneira que o Brasil está nessa situação no cenário mundial quando falamos de transplante por população. Mas quando falamos de transplante em números totais, por sermos continentais, nós somos o quarto país do mundo. O Brasil, esse ano, de fígado, vai fazer cerca de 2.800 a 3.000 transplantes de fígado. Temos um aumento que tem sido muito lento, menor do que a gente precisa. E outro problema é que 60% dos nossos centros são na região sudeste. E vejam, na demais regiões, centro, oeste e norte, não temos transplante. Estamos começando. Tem 15 ou 20 centros em toda essa região, que a maioria é inativo. Então, o Brasil, a colonização, né, carangueja pelas costas do país, e nós temos que levar para todas as regiões. É outro desafio muito grande para o Brasil. E vejo os números de pessoas que aguardam transplantes por lista. Então, a gente vê lista de espera enorme. O número de rim, de coração é enorme. De maneira que, vejam, nós tínhamos um crescimento constante numa fase entre 2019, aí com a Covid nós tivemos uma redução e agora estamos tentando nos recuperar. Eu acho que nós poderíamos fazer muito mais do que isso, se tivesse um pouquinho de vontade política. E qual é o desafio? Né? Nós temos que... É muito perverso você fazer a pessoa chegar a uma lista de transplante, qualquer que seja, e morrer na lista. É muito perverso, é muito ruim, porque tem um envolvimento familiar, de expectativas que são frustrantes, porque é diferente do câncer que o doente tem e quando ele tem acesso ao tratamento, ele já começa a tratar. O nosso, ele tem a proposta, chega na fila e morre na fila. É muito perverso. E temos que, em função disso, aumentar nos nossos doadores de qualquer maneira, com campanhas de doação, etc. E sempre, quando avaliar novas indicações, pensarmos e lembrarmos dos princípios de que os doentes têm que ter
mais que 50% de sobrevida em 5 anos. Tem que ter propostas que sejam de resultados tardios muito boa para melhor utilizar os órgãos, mas também temos que lembrar que não podemos tornar o esquema rígido e inacessível a novas alocações. Nós temos que mudar. Então, isso aqui as perspectivas. Temos avanços ainda que serão maiores, mas temos que continuar criando. E um dos aspectos fundamentais são as máquinas de perfusão. Nos países de primeiro mundo, a máquina de perfusão é uma realidade na Europa, só que é cara. Então, aqui no Brasil, não usamos, não temos. O doador com morte cardíaca e não com morte encefálica, hoje é fonte na Espanha de quase 40% dos órgãos. Aqui no Brasil, a lei ainda não permite. Nós, nos Estados Unidos, eu tenho uma filha que está em Washington, e lá no serviço que eles estão, 40% dos órgãos chegam com preservação em máquina. Então, temos muito a melhorar, muito a fazer, e a perfusão pode ser hipotérmica, normotérmica, nós não temos nenhuma delas. A diferença é de custo, essa é mais cara. E também outra coisa, a gente pode colocar aqui um fígado que a gente às vezes põe e não funciona. E com a máquina diminui muito, porque nós temos uma avaliação dinâmica. O doente tem que fazer bile, as enzimas têm que cair, e a gente dosa no material que sai do fígado, do efluxo, e avalia se pode usar ou não o fígado. Então, nós poderíamos diminuir muito o descarte, que nós perdemos muito, por essa logística aí de o avião que vem, vai 8 horas de preservação, a gente pode pôr na máquina e recuperar esse fígado. A gente teria menores reduções, porque se a gente tiver uma disfunção do enxerto que é frequente, é muito mais frequente que a gente imagina, esses doentes dobram o tempo de internação e a gente termina tendo, em hospital público, muito gasto e não consegue gastar fazendo mais transplantes. Então, poderiam fazer mais transplantes com o mesmo orçamento. Então, eu acho que esses são aspectos muito importantes. E se abre aqui, agora, uma nova perspectiva, que todos já ouviram falar aí, que é de fazer porcos com modificações cromossômicas, né? Já tem porcos com 5 ou 6 cadeias cromossômicas adaptadas e tem se feito transplante de rim, já tem alguns casos. E na China agora, a questão de 2, 3 meses, eles pegaram um doador com morte encefálica e conseguiram autorização para que esse doente vivesse 10 dias com um fígado colocado. E fizeram o transplante de fígado naquele paciente que seria doador. Tiraram um fígado, botaram um outro e a família esperou 10 dias. E no relato deles, depois de 10 dias, estava funcionando e sem rejeição, estava controlado. Só que a família, na publicação, não quis que aumentasse o prazo por questões outras. Então, nós temos bastante perspectiva futura, temos muito a fazer e temos ainda o transplante, que tem outras formas de transplante, né? O transplante de intestino, que a lei aprovou oficialmente e foi aprovado o pagamento, que um transplante de intestino equivale a 10 transplantes de fígado, pagamento. Então, são doentes que o tratamento vai pagar o transplante de intestino cerca de 1.200.000. Parece muito, mas nós temos doentes no HC que estão internados há 1 ano. Então, parece que é caro, é muito dinheiro, mas na verdade não é. E são pacientes que fazem nutrição parenteral. Mas conseguimos agora incluir, a portaria saiu, já está autorizado, os centros a fazerem. E são pacientes que perderam o intestino, né? Porque eles tiveram algumas doenças que eu vou analisar muito rapidinho aqui, e que eles têm
que ter uma abordagem multidisciplinar. Esses doentes vão ficar sem comer, sem se alimentar, com nutrição parenteral. Nós temos doentes no HC há 14 anos sem comer nada por boca. Então, esse paciente agora o Ministério vai pagar, porque antes quem pagava, nós tínhamos 14 doentes e que quem pagava era o HC. E agora o governo vai arcar com essa despesa. Então, e nós também podemos receber doentes com 40, 50 centímetros de intestino, que nós podemos fazer cirurgias que reabilitem. Então, daquele núcleo que é enviado sem intestino, teoricamente, 50% ou 60% nós conseguimos reabilitá-lo. Quer dizer, muitas vezes é conseguir reentregá-lo socialmente, e mesmo que ele coma pouco, com a ingesta calórica, ele pode complementar, que é uma opção também ao transplante, que muitos países na Europa tomam. Por exemplo, esse rapaz, ele perdeu o intestino, começou por um volvo de colo, perdeu todo o intestino, e ele, no sul de Minas, foi tratado e veio para o HC. E ele ficou muito tempo internado, aguardando o transplante, queria o transplante, conseguiu uma liminar, foi para os Estados Unidos, fez nos Estados Unidos e na volta perdeu o enxerto. O Ministério pagou 3 milhões de dólares. E eu digo que foi a cirurgia mais cara que eu fiz, porque ele chegou, estava na UTI morrendo, e eu tirei o enxerto dele e joguei no balde 3 milhões de dólares. Mas ele não quer mais transplantar e ele tem uma bomba, hoje um sistema de bomba de infusão, que ele toma treinado, educado, ele faz a ingesta de parte da alimentação à noite, a gente conectou o tubo digestivo e ele vai se casar agora e está em programa de... Então, cada paciente, tem paciente que não quer mais transplantar, acha que é mais seguro, que prefere, mas temos que dar as opções a esses pacientes, né? E a falência intestinal é por intestino curto, então, aquele paciente que perdeu o intestino inteiro ou tem as catástrofes abdominais. Eu tenho agora um paciente que veio de outro estado, que começou com uma vesícula, 36 anos, e perfurou o intestino e reopera, e hoje está sem intestino, e está há 2 anos e 8 meses internado no hospital, com nutrição parenteral direto. Então, é um paciente que também pode precisar do transplante no futuro. Nós estamos na fase de reabilitação. Então, tem as dismotilidades, né? Então, hoje é muito comum nos Estados Unidos, professor, aqui os pacientes que têm uma disfunção do aparelho digestivo e com dilatação e que se pode fazer também. E as doenças da mucosa também, doenças inflamatórias várias, que nós hoje, cada vez com o uso de imunobiológicos, etc., é mais raro, mas tem doentes que vão precisar do transplante também. Então, e tem nos adultos, o mais comum é a síndrome do intestino curto, a doença inflamatória tem um papel, né, a pseudo-obstrução intestinal, e tem causas como trauma, isquemia intestinal, etc., que também são as causas frequentes. Nas crianças, são essas malformações congênitas, com complicações neonatais, etc., e é onde o transplante é mais utilizado. Em crianças, é onde a indicação é máxima, e os serviços nos Estados Unidos, o maior serviço americano, que é o de Washington, faz 40 transplantes ano, sendo 25 ou 26 em criança e 14 em adulto. É o maior serviço americano. Então, o cenário mundial leva que os países do primeiro mundo, muitos acham que é melhor reabilitar do que transplantar. Tem pouco transplante de intestino na Europa, mas os americanos estão gradativamente fazendo voltando a fazer mais transplantes, porque pararam por uns anos e agora estão voltando e surgindo novos centros. Então, é uma realidade, só que para isso a gente precisa de uma estrutura.
Então, trabalhamos no HC muitos anos e nós tínhamos 24 doentes para o transplante de órgãos abdominais. Desses, a gente reservava 4 ou 5 para a reabilitação intestinal, que ficava um ano internado. E dos doentes que foram encaminhados ao HC e nós não conseguimos receber, que nós aceitamos e ficar aguardando e não receber, todos morreram. E a nossa mortalidade desses doentes antes do transplante é praticamente zero, infecção de catéter muito baixa. Só que a gente precisa treinar a família, a gente deixava doente internado para treinamento de cuidados de catéter. Então, hoje, na semana passada, foi uma data muito feliz para mim, em particular, que nós conseguimos em Moema uma casa que seria por HC, o Ministério da Saúde nos ajudou, e o Roberto Marinho, transplantado, fez uma doação importante e possibilitou com que nós pudéssemos inaugurar essa professora Luciana Haddad, que é presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, uma casa de apoio para esses doentes. São 26 leitos, que vão ficar 12 ou 13 doentes com acompanhantes, mas que a gente pode dar um apoio e liberar leito para que a gente possa aumentar o número de transplantes, né? Então, é uma doença rara, mas que tem um impacto muito grande na saúde pública e a gente não pode esquecer que isso também acontece. A estimativa mais otimista é de 800 casos no Brasil, então é uma doença que poderia ser cuidada e a gente calculou aí que em uns anos nós poderíamos estar fazendo aí 50, 60 transplantes e o impacto disso é insignificante. Nós precisamos de vontade política para isso, né? A incorporação do SUS já foi, as portarias regulamentadoras já saíram, nós estamos na fase de credenciamentos de centro e nós temos um envolvimento grande com isso. Nós temos um centro referência para criança e para adulto, que é o Hospital das Clínicas de São Paulo, e nós temos a experiência do HC, nós temos mais de 150 pacientes atendidos nesses últimos anos, internados, 60% reabilitados, e nós fazíamos o transplante, nós fizemos 9 transplantes, com o apoio do Ministério da Saúde, mas era um convênio, não existia a tabela SUS que pagasse o transplante. Então, nós tínhamos que pedir para Brasília, esperar, era uma burocracia infernal, mas nós tivemos, assim, gratificações. Esse é um menino de 18, 19 anos, com 1,89 m, que pesava 32 quilos quando chegou. E agora ele já tem 6 anos de transplante, perfeitamente reintegrado e uma vida perfeitamente normal. Então, nos resultados preliminares, nós tivemos 89, 90% de sobrevida no primeiro ano e 80% desses pacientes têm independência da nutrição. Então, foi um sucesso, porque mesmo esses doentes podem não ter a liberdade da nutrição numa fase inicial. O Hospital das Clínicas, então, é credenciado, o Einstein é credenciado para multivisceral, tem um programa ativo de altíssima qualidade. O Hospital Sírio-Libanês tem um programa também de grande qualidade em crianças para falência intestinal. E o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que só faz reabilitação, mas está montando um grande núcleo lá. Então, existem critérios bem definidos, já definidos pela Câmara Técnica Nacional. E aqui é outro aspecto que todos esses hospitais, né, têm que se preocupar em ter uma estrutura de apoio a esses doentes que são muito caros. Então, em conclusão, o maior serviço público de transplante do mundo é o do Brasil. Ele é universal e tem um crescimento sustentado. Entretanto, temos problemas muito sérios, porque temos ainda a mortalidade ilícita altíssima, mas que, por outro lado, temos um enorme potencial de aumento do nosso número de doadores. Então,
Eu espero ter mostrado alguns aspectos importantes e agradecer a atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, caro confrade, pela sua bela palestra. Muito obrigado por tudo. Eu queria salientar que o nosso confrade Albuquerque, ele faz parte da história da medicina. Como ele bem citou aqui, eu esqueci de citar na apresentação dele, juntamente com a divisão de, de ginecologia do Hospital das Clínicas, na pessoa do nosso acadêmico Edmundo Chada Baracá, fizeram o primeiro transplante de útero em paciente cadavérica com sucesso, com geração de um nenê, como ele bem citou aqui. Então, é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Bom, como eu combinei, como a gente tem feito aqui, enquanto o nosso palestrante degusta calmamente a refeição, eu vou dar aqui algumas boas notícias. E olha, pessoal, eu estou impressionado. Só temos boas notícias e eu vou ser muito rápido porque tem boa daí até para o palestrante jantar. Muita boa notícia. A primeira delas, eu queria aproveitar o ensejo de taça erguida, fazer um brinde para o nosso acadêmico que está aniversariando hoje aqui, que é o Flávio Antônio Quillet. Então, parabéns, Quillet. Como vocês sabem, o Quillet vem todo mês de Campinas para cá e ele também não se furtou de vir aqui exatamente no dia do seu aniversário. Muito obrigado pela presença e obrigado por tudo que você tem feito pela academia. Bom, então, citando as boas notícias, eu queria dizer que o nosso e meu presidente, José Roberto Souza Baratella, que ali se encontra, ele participou de um workshop no mês passado sobre dor testicular, promovido pela Sociedade de Pediatria de São Paulo. Ele foi um dos apresentadores e ele falou sobre o simpósio era sobre dor no consultório pediátrico, dor no consultório pediátrico, e ele falou basicamente sobre dor testicular. Então, legal, Baratella. Queria também, como eu sou um pouco ligado à parte histórica, esse ano nós estamos comemorando somente 105 anos da criação do emblema da Academia de Medicina. 105 anos. O emblema da Academia de Medicina, ele veio 25 anos após a fundação da entidade. E ele tem dois fatores históricos. Ele foi criado na gestão do nosso predecessor, Rezende Puech, que era presidente na época, Luiz Manuel Rezende Puech, e a diretoria da época encomendou esse emblema para uma pessoa que hoje faz parte da história da arquitetura paulista, que era o Ramos de Azevedo. Tem até praça aqui com o nome dele. É um renomado arquiteto. E o Ramos de Azevedo fez o projeto e pediu para um outro arquiteto ítalo-brasileiro, que era o Domiciano Rossi, para executar o projeto. E aí saiu esse símbolo nosso, que permanece até hoje o mesmo símbolo. A única coisa que mudou em relação ao desenho é o mesmo, cores, tudo igual. O que mudou nesse símbolo, e isso aqui veio um pouco tanto quanto mais recente, é que foi acrescentado há cerca de 25 anos atrás, um pouco mais, embaixo do símbolo, o ano de fundação da academia, que é 1895, e ladeando o nome da entidade, né? Coisa que no emblema original não tinha, mas o emblema em si, o desenho, é o mesmo. Então, esse ano comemoramos 105 anos da criação desse emblema. O nosso confrade, Cricor Boyacian, ele, no mês passado, nós delegamos a ele a honra de representar a nossa entidade em Brasília, por ocasião dos 80 anos do Conselho Federal de Medicina. Ele que é membro também do Conselho Federal de Medicina.
E ele representou a academia. Nessa época, ele foi homenageado pelo serviço que ele presta nessa parte do conselho. E 2 semanas depois, o nosso confrade Crico Boyacian houve já o 9º Congresso de Humanidades, que é realizado pelo Conselho Federal, e ele foi presidente de uma mesa. E quem foi o conferencista dessa mesa foi o acadêmico Aníbal Gil Lopes. O acadêmico Aníbal Gil Lopes, para quem não sabe, ele é um colega nosso, formado na Faculdade de Medicina aqui da USP. Ele é sacerdote, professor universitário, ele dá aula de cadeira básica, fisiologia, e também é membro da Academia Nacional de Medicina. Então, e é interessante que a palestra que ele deu é um título bem chamativo. Entre a longevidade e a brevidade da vida, a luta contra a impermanência. Nome filosófico. Muito bom. O nosso acadêmico honorário, Luiz Alberto Colombo Barbosa, de Santos, que também a reunião passada e retrasada estava aqui. Ele foi convidado e esteve em Brasília durante uma solenidade do Ministério da Defesa do Exército Brasileiro. Como foi citado aqui pelo nosso palestrante, o nosso outro membro honorário, o professor Silvânio Mário Atílio Raia, mais conhecido como Silvano Raia, ele acabou de lançar um livro esses dias. O livro chama-se O Impossível é Apenas o Começo, e nesse livro ele conta a trajetória dele, da vida dele que teve. Né? E como foi citado pelo nosso palestrante, o professor Silvano Raia, assim como o professor Zerbini, ele foi o primeiro que realizou um transplante de fígado. Obviamente o Zerbini foi de coração, ele foi de fígado, na América Latina. E outro dado também, o professor Silvano Raia está com a lucidez de 95 anos. 95 anos, tá? Então, isso para nós é um alento, para nós é um alento. E também queria já aproveitar esse gancho de dizer que eu, o Juarez e o Quilit e o Pompeu, nós temos uma confreira na Academia Cristã de Letras que também tem só 101 anos e acabou de lançar um livro também. Então, que essa moda pegue. Que essa moda pegue para todos nós aí. E nesse lançamento, eu, obviamente, provavelmente, outros acadêmicos estavam lá, mas eu fiquei sabendo que o nosso confrade, o Paulo Pego, estava lá também nesse lançamento. Não sei se estava mais alguém da academia, mas fiquei sabendo que o Paulo Pego estava lá. Bom, o nosso estou tentando ir rápido. O nosso acadêmico Cláudio Roberto Cerneia, que é professor da USP também, teve várias participações mundiais aí. Então, ele foi palestrante do Congresso Europeu de Cabeça e Pescoço em Amsterdã, na Holanda. Ele participou de mesa no Congresso Mundial de Tireoide, em Boston, nos Estados Unidos. Foi moderador de uma mesa de câncer mundial, do Congresso Mundial de Câncer Oral, em Liverpool, na Inglaterra. E também moderou uma outra mesa recentemente no Congresso Brasileiro de Cirurgia Cabeça e Pescoço, que foi no mês passado em Camboriú. Além disso, o confrade Cerneia, ele foi entrevistado pela Folha de São Paulo, cuja entrevista até tem um link no nosso site, na utilização de uma caneta que detecta células cancerosas durante a cirurgia. Ele estava operando provavelmente a tireoide e usou essa caneta como auxiliar. Essa é uma coisa nova. E o mais curioso, que eu não sei se vocês sabem, essa caneta foi desenvolvida por uma brasileira que foi formada em Química pela Unicamp e hoje ela é radicada nos Estados Unidos. Ela chama-se Lívia Eberlin.
Muito bem. Por falar no Paulo Pego Fernandes, o Paulo Pego também teve várias participações aqui. Ele, juntamente com a equipe do INCOR, no mês agora passado, realizaram o primeiro implante do menor marcapasso cardíaco do mundo, lá no HC. Além disso, ele foi honrado em participar de uma banca examinadora de uma tese de dupla titulação, da doutora Marina Vidal. Essa tese foi tanto homologada pela Faculdade de Medicina da USP, como também pela Universidade de Groningen, na Alemanha. E, além disso, ele escreveu um artigo que foi publicado numa das revistas de mais impacto na área dele, que é o Translational Lung Cancer Research, que ele fez uma meta-análise comparando o câncer pulmonar de células não pequenas com uma abordagem minimamente invasiva e com uma abordagem tradicional. Muito bom. O nosso confrade Cláudio Luiz Lotenberg, ele publicou um artigo na revista Veja, intitulado SUS, Enfrentar Desafios com Visão Estratégica. Esse artigo, inclusive, é acessado no nosso link, na notícia onde ele se encontra. O nosso confrade Juarez Moraes Avelar, para variar, né, que está sempre sendo mencionado todo mês aqui, ele foi o fundador, o idealizador e o primeiro presidente de uma entidade chamada-se Academia Nacional de Instituições Literárias, Culturais, Históricas e Cívicas, que é uma entidade que visa congregar outras entidades com essas finalidades. E essa fundação ocorreu aqui na Associação Paulista de Medicina, no dia 22, uma cerimônia muito bonita, o anfiteatro ali de cima estava repleto, tinha mais de 20 entidades representativas aqui, algumas do interior de São Paulo, de outros estados, inclusive, e prestigiaram essa entidade alguns acadêmicos. Então, além da minha pessoa, estavam lá o nosso confrade Guido Arturo Palomba, Flávio Antônio Quillit, o Líbio José Martírio Júnior, Marilene Rezende Melo, a Sônia Rolim Rosa Lima e o Sérgio Bortolai Libonati. Então, parabéns, Juarez, que dê certo aí. Por falar em Juarez, mais uma vez, agora na semana passada, teve o 15º Congresso Sul Mineiro de Cirurgia Plástica. E o Juarez foi honrado, recebeu um título honorífico lá de presidente de honra desse congresso. Então, parabéns mais uma vez, Juarez. E também queria... Ultimamente, o Juarez está recebendo título em tudo quanto é lugar. Mas, aliás, como sempre, né, Juarez? Mas agora está se densificando. Mas eu também quero salientar que esse congresso foi organizado por um outro confrade nosso, que é o Líbio José Martírio Júnior, que foi, inclusive, o presidente do congresso. No final do mês passado, tivemos 4 acadêmicos que participaram de um evento na Universidade de Coimbra, que foram o José Luiz Gomes do Amaral, o Paulo Monel Pego Fernandes, Joandir Marcondes Ribas, do Paraná Honorário, e o Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho. Eles participaram de um evento na Universidade de Coimbra chamado Laboratório Químico Museu da Ciência, Universidade de Coimbra. E nessa ocasião, o nosso acadêmico Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho fez uma conferência sobre a histórica Faculdade de Medicina da USP, centenária Faculdade de Medicina da USP. Estou sendo rápido. A nossa acadêmica, também sempre atuante, Neucisa Não Colonge, ela foi conferencista de um simpósio internacional de neurocirurgia pediátrica, que foi promovido pela Entidade Internacional de Neurocirurgia Pediátrica e pela Sociedade Argelina de Oncologia Pediátrica. Esse evento foi realizado em Argel,
na capital da Argélia e na África. Bom, vai, então ela manda notícia que a gente divulga. Recentemente saiu uma relação dos cientistas, dos 2% dos cientistas mais, digamos assim, influentes no mundo. E nós temos vários acadêmicos que estão nessa lista. Isso se refere a uma pesquisa realizada pela plataforma da Universidade de Stanford e Elsevier, e se refere a citações do ano de 2024. Então, eu vou citar aqui os nomes, só dos nossos membros, tem vários outros, mas só dos nossos membros que nós ficamos sabendo, que faz parte dessa lista. Álvaro Najib Atalá, Luiz Roberto Ramos, Rubens Beford de Matos Júnior, Lídia Massaco Ferreira, Fábio Sherfan Arras, José Osmar Medina Pestana, que vai tomar posse na academia esse mês, e o já citado Cláudio Roberto Cernea. O nosso acadêmico Flávio Constantino, ele tomou posse na cadeira 12 da Academia Brasileira de Pediatria, cuja entidade já foi presidida pelo nosso acadêmico Mário Santoro. Ele está ocupando a cadeira número 12 e tem por patrono Décio de Almeida Martins Costa. Aconteceu um fato também muito bonito e não sei se todo mundo viu. O nosso também acadêmico César Eduardo Fernandes, atual presidente da Associação Médica Brasileira, juntamente com líderes médicos da América Latina, que compõem a Confederação Médica Ibero-Americana e do Caribe, foram recepcionados pelo Papa Leão XIV, lá no Vaticano, agora, no final do mês passado. E saiu uma foto no nosso boletim, inclusive, do César cumprimentando o Papa. Né? E o Papa fez uma palestra, uma pequena palestra, falou sobre a importância do relacionamento médico-paciente e também falou sobre a inteligência artificial, né? Que por mais que vai trazer progressos, jamais vai tirar aquela como está na moda agora, né? Aquela química, né? Aquela química entre o médico e o paciente. Ele, obviamente, não falou o termo química, quem está falando sou eu, né? Mas, bom, também no final do mês passado, o Papa é americano, é latino-americano. Bom, aliás, ele fala muito bem o espanhol, então, ele falou em espanhol, inclusive. Eu tive também, agora na semana passada, representando a nossa academia, na 12ª Jornada Nacional da Sobrames, que é a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, havia comentado anteriormente com o Antônio, e nessa ocasião eu apresentei também 3 trabalhos, e um deles enalteci o patrimônio médico que nós temos aqui nessa entidade. Vai ser citado posteriormente, mas eu vou já aproveitar, vou desejar para o Quirit que amanhã o Quirit, no primeiro ano de aniversário do próximo ano, ele vai fazer uma palestra na Academia Campinense de Letras, e ao mesmo tempo ele vai lançar um livro, mais um livro lá. Ele vai. O mês passado ele lançou um livro sobre Conheça o Seu Cocô, não é isso? E agora ele vai lançar um livro sobre ciência e espiritualidade, né? Então, realmente, o Prince é bem versátil nas suas ideias aí. Eu vou citar também, na reunião
próxima, mas eu vou adiantar aqui. O nosso querido confrade, é, a Dagmar Andriolo, vai lançar um livro, já nos deu aqui de antemão um exemplar. Tem um nome interessante: Diagnóstico de Gravidez, da melancia ao monoclonal, passando por sementes de trigo, coelhas, sapos e outros bichos. Eu fiquei encantado com esse livro, eu já li esse livro, inclusive, e tive o privilégio, tanto no livro do Quirit quanto nesse, de fazer o prefácio. Realmente o título mas é muito, muito interessante. É realmente o título que atrai a leitura. Muito interessante. Eu vou voltar a esse tema aqui, porque ele me deu de primeira mão e vai lançar ainda esse livro aqui esses dias. Bom, eu queria, estamos nos finalmente, pessoal, estou tentando correr aqui. Eu queria dizer o seguinte, que no dia 29 desse mês, que é uma quarta-feira, nós vamos dar posse a 3 membros titulares e 2 membros honorários. Então, eu não somente aviso, como eu convoco a todo mundo que participe, só que precisa dizer que vai participar. Então, precisa avisar a secretaria, né, a Monieri, dizendo que vai participar, né, porque tem uma logística toda nisso daí. Então, eu pediria a todos, tenho pedido, a reunião está marcada para as 19, que tentem chegar mais cedo para que nós possamos começar realmente às 19 horas. Depois vai ter um coquetel oferecido pelos empossantos, tá? Vai ter não é jantar, é coquetel oferecido pelos empossantos. Por falar em boca não livre, eu queria convidá-los a todos, indistintamente, a participarem do nosso almoço com fraternização, porque não é boca livre, porque é por adesão, né? O ano passado e o retrasado foram excelentes. É um almoço descontraído, roupa esporte, enfim. Vai ser no restaurante Liló, ali na Borges Lagoa, né? Vai ser no último sábado de novembro, dia 29 de novembro, na hora do almoço, meio-dia, lá. E a adesão é R$ 250. Nesse valor está incluso comida à vontade e bebida também, inclusive alcoólica. Muito bem. O casal é 250 vezes 2. Bom, como todos estão sabendo, nós temos um processo de renovação na academia, ou para preenchimento de mais 4 vagas, né? E essas inscrições se encerram no dia 20 desse mês. Nós já temos 4 candidatos inscritos. Eu queria citar os candidatos que aqui se encontram, para uma maneira de agradecê-los pela presença, que é o Antônio Carlos Palandri Chagas, bem-vindo pela presença, e o nosso querido Antônio Macedo Júnior, seja sempre também muito bem-vindo aqui, vocês também lá na confraternização. Esse almoço confraternização, pessoal, lá no restaurante Liló, é para familiares também, né? Só que tem sempre que colocar uma multiplicador, né? Tem que colocar um multiplicador na conta, tá? Então sejam... Quem? Bom, aí cada um tem a sua agenda, né? E deve vir, né? Para a posse, com certeza, né? Bom, então eu queria agradecer a presença de vocês. Quando hoje? Ah, tá. Então, já fiquei sabendo aqui que nesse dia do almoço da academia vai ter assembleia da PM, e então o nosso confrade Antônio, que é o presidente da PM, não vai poder ir no almoço lá. Mas, na posse, tomara que ele esteja aqui, né? Bom,
Então, quer dizer, vocês que as inscrições se encerram no dia 20 e pelo zum, zum, zum aí que a gente escuta as paredes falarem, parece que pelo menos mais duas candidatas vão também se inscrever nesse concurso, tá? Eu queria, uma vez mais, dizer para vocês que, para mim, o divisor de águas é quando o candidato passa pela comissão avaliadora. Se ele passa pela comissão avaliadora, que se torna elegível, ele já ganhou um prêmio, porque ele já tem status acadêmico, só falta a eleição. Então, é isso que eu queria. Como? Por enquanto, para sua alegria, tem zero mulher. Por enquanto. Por enquanto. Não. Eu escutei dizer que parece que vai vir duas mulheres para se inscrever. Bom, eu estou chegando no final, pessoal. Eu queria mais rapidamente dois avisos, antes de passar a palavra para vocês. O primeiro é que nós estamos tentando, na pessoa do Juarez, coordenador geral, do Flávio Quillit e da nossa acadêmica Sônia Rosa Lima, organizar um congresso. Então, o congresso já está andando. Primeiro, seria o primeiro congresso da Academia de Medicina. Vai ser no ano que vem, no dia 8 e 9 de maio do ano que vem. Eu pediria encarecidamente que os confrades, vai ser aqui na PM, vai ser aqui, vai ser online. Eu queria encarecidamente que os confrades, confreiras, prestigiassem, apoiassem, porque não é um evento do Quillit, do Juarez, não é nem meu, não é nem da diretoria, é da academia. Tá? E nós somos a academia. Tudo que eu falei aqui até agora é a academia, através dos seus membros, tudo que eu falei aqui. E vou ter sempre prazer de enaltecer coisas dos acadêmicos, porque eles são a Academia de Medicina. É só colocar Congresso, Congresso da Academia de Medicina de São Paulo, já tem lá o site, o congressista, até dia 31 de dezembro, paga só R$ 250 para se inscrever, 2 dias de um brilhante congresso. Então, por favor, se inscreva. É isso aí. O Pompeu, não é $250, não, hein? R$250, hein? Olha, eu cheguei na diretoria e falei assim: olha, quando foi ventilada essa ideia de fazer o congresso, eu fui claro, eu falei assim: ó, eu não tenho essa capacidade de organizar esse congresso. Mas aí apareceram alguns santos, né? Juarez, o Quillit, a Sônia, enfim, que disseram que aceitariam esse desafio. Então, nós estamos dando todo o apoio para eles, para que façam isso pela academia. Então, eu não deixo de enaltecer a figura deles aí também. E também queria convidá-los a todos que participemos da próxima tertúlia, que vai ser uma tertúlia diferente, vai ser uma tertúlia onde nós vamos escutar pequenas apresentações dos dois trabalhos que venceram o Prêmio Científico Academia de Medicina de São Paulo 2025. Um na categoria estudante de medicina e o outro na categoria já de médico formado no estado de São Paulo. E ressaltar também da comissão organizadora, fez parte o Quillit, que é o presidente dessa comissão, o Juarez, a Sônia, o Paulo Pego, enfim, e agradecê-los também por isso. Bom, falei muito, porque as atividades dos membros da academia são muitas, parabéns a todos eles, e agora eu vou passar a palavra àqueles que gostariam de se manifestar. Primeiramente, então, Saul, começar desse lado aqui, Saul, só nessa sequência, não, o Baratella, peraí, Baratella, Marilene, alguém desse lado aqui? Não. Do lado Libonati, se alguém gostaria, Pompeu, mais alguém? Akira. Então, eu vou pedir, então, para que o pessoal se manifeste brevemente,
o nosso conferencista da Albuquerque vai anotando as, 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 as observações e depois, no final, ele faz um arrazoado de todas as apresentações. Eu também queria, nesse intervalo, agradecer os nossos acadêmicos que estão à distância, né? O Rogério, o Adagmar, o Domenici, e também, se vocês também à distância quiserem se manifestar, é só avisar a nossa técnica aqui que a gente passa a palavra. Então, Saul Cipel, por gentileza. Ok, muito obrigado. Caro Luiz Augusto, foi muito interessante a sua apresentação. Foi como se fosse assim o estado da arte desse procedimento, como vem se realizando, sendo que você faz parte desse processo, tendo acompanhado praticamente toda a gestação dele aqui no país, e principalmente, mas seguindo nessa batalha permanente de inovações e contribuições, sempre observando os limites e as possibilidades de recursos que a gente acaba disponibilizando. Eu tenho uma questão, e quero ser rápido nisso. Você falou a respeito da, da importância dos imunossupressores dentro desse processo e que vieram paulatinamente sendo cada vez mais, vamos dizer, novos, né, e eficazes, e um tanto deles possivelmente são de uso oral. Agora, qual é o tempo, durante quanto tempo eles devem ser mantidos após o transplante hepático? Existe um prazo ou é uma medicação que deve ser mantida permanentemente? Obrigado. Muito grato, Saul, pela sua presença e pela sua intervenção. Passa a palavra agora ao nosso presidente eterno, José Roberto Souza Baratella. Boa tarde, Beliômine, boa tarde a todos. Queria inicialmente cumprimentar o professor Luiz Augusto pela palestra que foi feita, muita clareza, muito didática, foi muito interessante para nós todos. Entretanto, eu não posso deixar de falar numa sessão que se focou transplante hepático e se apresentaram aspectos históricos, a figura do professor João Gilberto Maxud. Maxud, contra tudo e contra todos, pouco depois do que o professor Silvano Rai iniciou o transplante de adultos, ele iniciou o transplante de crianças lá no Instituto da Criança. E esse grupo continuou depois com o professor Enes Tanuri, agora depois da aposentadoria do Enes, com a Ana Cristina Tanuri, que continua essa obra magnífica. E o exemplo do professor Maxud frutificou. O grupo do Sírio encabeçado pelo Paulo Chap, que foi residente do Maxud, também lá em Curitiba, um grupo do Pequeno Príncipe, que tem cirurgiões pediátricos ativos no transplante hepático. Isso tudo, de certa maneira, se deve ao exemplo do Dr. Maxud. De sorte que eu realmente tinha que falar aqui, enaltecer a participação do professor Maxud na questão do transplante hepático em crianças. Grato, Baratella, pela presença e pelos comentários. Marilene, por favor. Queria dar os parabéns ao doutor Luiz Augusto pela importante palestra para o Brasil e interessante para nós médicos. Eu queria perguntar se há algum trabalho de transplante de pâncreas. O senhor falou muito do fígado, intestino, mas do pâncreas não. E o câncer de pâncreas também teria alguma ideia da sobrevida do paciente? Obrigada. Muito grato, Marilene. Passa a palavra agora ao nosso confrade Sérgio Bortolari Bonatti.
Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de aprender sobre isso, que é fora da minha área. Em segundo lugar, fazer uma homenagem ao nosso acadêmico Masayuki Okumura, que foi o que fez o primeiro transplante de intestino que eu me lembro. Trabalhava com meu pai na primeira cirúrgica do HC. Parabéns pela sua palestra. Muito obrigado. Grato, Libonati, Antônio Carlos Lima Pompeu. Muito bom lembrar o Okumura. Eu fui assistente do pronto-socorro quando ele foi chefe e que ele fez o primeiro transplante. Foi contemporâneo, mas uma lembrança muito boa. Eu nunca vi indivíduo tão arrojado quanto o Okumura, francamente. Eu era muito jovem e eu tinha realmente muitos pruridos e algumas condutas, não é? Mas com relação à conferência do professor Luiz Augusto, para mim é um prazer revê-lo bem. Nós somos contemporâneos, eu na frente, para ficar bem claro. E também porque eu passei uma grande parte da minha vida fazendo o transplante do HC. A minha tese de doutorado foi com complicações de 1000 transplantes renais. Vivi muito transplante, vivi a técnica cirúrgica com o Silvano, fazendo transplante de fígado em cadáveres, buscando. Mas o questionamento interessante, duas coisas. O título da sua palestra era o futuro do transplante, não é? Então, em primeiro lugar, um questionamento, um pensamento futurístico. Nós somos cirurgiões que gostamos de operar da anatomia, da técnica cirúrgica, do ato, do pós-operatório, mas nós temos que reconhecer, e foi difícil para mim, a evolução da técnica pela cirurgia robótica, e que tive que aceitar, e aceitei muito bem. O meu filho faz muito bem isso, fazemos juntos. E os resultados do câncer da próstata, que é o que mais fazemos, são excelentes do ponto de vista do pós-operatório. A cirurgia é a mesma, mas o operatório é muito mais simples, isso não há como negar. Então, pensando em futuro, eu acho que eu posso imaginar que hoje já é uma realidade a telecirurgia robótica. Nós podemos fazer, e já foi provado, não está disseminado, mas que da Flórida se pode fazer uma prostatectomia radical em Xangai. Um colega aqui viu uma equipe lá. E eu vejo que isto significa que eu posso economizar pelo menos uma equipe cirúrgica. Se existe uma plataforma em determinado lugar, no futuro, nós podemos fazer um transplante, talvez hepático, à distância. São pensamentos, e não acho que sejam loucura, mas são pensamentos que podem surgir. E eu gostaria de ver como o senhor vê a cirurgia robótica ligada ao transplante hepático, que é muito dependente da técnica cirúrgica, não há dúvida. A segunda é sobre o câncer de fígado e o transplante, que para nós que fazemos transplante e também oncologia uro-urológica, sempre foi um tabu fazer transplante em paciente com câncer de rim. Porque a nossa experiência foi catastrófica, no sentido de fazer e o sujeito começar a imunossupressão e disseminação, não é? E com isso nós deixamos de fazer. E eu me lembro de uma ocasião, inclusive, que fizemos um transplante que tinha uma lesãozinha no rim e que nós desconhecíamos essa existência, fizemos o transplante e no ato operatório vimos aquela lesãozinha, ficamos em dúvida, vamos embora, vamos continuar, vamos fazer a biópsia, vamos fazer o transplante, e foi o que nós fizemos, e o paciente, e aquilo era um carcinoma. E a indicação foi, na época, tem que tirar esse rim, não é? Então, e eu vejo que agora existe uma liberdade muito grande, segundo o senhor diz. Você diz, vou falar você, desculpe, Luiz. De se fazer isso, que é uma perspectiva muito interessante. Mas eu vi também que a indicação é tumores pequenos. E portanto,
factível de ressecção também. Ou seja, seria uma competição com a cirurgia tradicional, e não para o paciente que tem o tumor grande. É apenas para levantar uma discussão, mas eu acho que é um tema apaixonante, o transplante e a oncologia, e o vínculo entre essas duas especialidades. Muito obrigado, a sua exposição foi excelente, um voo panorâmico muito claro e que nos deixou bastante, entre aspas, atualizados a respeito. Obrigado. Muito grato, Pompeu. Palavra ao Kira, por gentileza. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a excelente apresentação do professor Carneiro, não só sobre o aspecto científico, mas também valorizando muito o aspecto social do transplante. Parabéns por essa abordagem, Carneiro. Quero parabenizar também pela sua brilhante carreira, trajetória de vida. Ele fez aí uma... Qual que é o nosso grande problema do transplante? Doadores. Tá? E o Brasil, como o mundo, você depende da imprensa, muito da imprensa. Infelizmente, na minha visão, a imprensa, ao invés de ajudar, ela atrapalha. Eu vou dar dois exemplos, tá? O que aconteceu, né? Transplante de medula, que é dificílimo você ter doadores. É doadores em vida. Em vida. Você passa por uma bateria de exame e fica de stand-by. Fica de stand-by, quando é chamado você é, tá? E aconteceu um desastre alguns anos atrás, uma intercorrência, uma mocinha estudante de enfermagem, tá? De Marília, que foi chamada para doar em São José do Rio Preto. Teve uma intercorrência, tá? Na captação, e ela veio a falecer. E a imprensa soltando aquilo. Eu tive a infelicidade de almoçar com uma das repórteres. Eu falei, olha o desserviço que vocês estão fazendo. Pô. Não deu outra. Caiu o número de doadores. Outro aspecto foi recente. Recente. O nosso apresentador, de repente, faz 3, 4 transplantes. Aí começa a sair na mídia também, jogando uma nuvem escura nessa questão. Tá? Não precisa apresentar isso. Não precisa falar isso. Né? Então eu vejo, na minha visão, Carneiro, o desserviço que existe da nossa imprensa. Tá? Parabéns, Carneiro. Obrigado. Obrigado, estimado Akira. Eu peço então agora ao nosso conferencista, Luiz Carneiro da Albuquerque, que faça suas considerações finais. Eu queria agradecer muito os comentários, procurá-los. Vou procurar respondê-los de maneira objetiva e não muito demorada. O Cipel, médico de família do meu filho, nunca posso esquecer, e nós devemos muito ao avanço da imunologia, da desenvolvimento de imunoterápicos. Devemos muito. E hoje nós temos imunoterápicos que são tomados de uso contínuo o resto da vida, em doses progressivamente menores, mas pelo resto da vida. Existem relatos, e eu tenho alguns doentes, que depois de 15, 20 anos, eles dizem que esquecem de tomar o remédio e vêm com uma conversa e param de tomar o remédio. Se não ficam ictéricos ou não têm alteração dos exames, eles ficam muito tempo e quando voltam, às vezes voltam e falam, doutor, eu estou, na verdade, há 2 anos, 3 anos que eu não tomo mais o imunossupressor.
E aí existe descrição na literatura de serviços que depois de 10 anos a gente pode tentar suspender a imunossupressão. Mas às vezes eu pergunto para o doente, olha, a gente vai arriscar por um comprimido ao dia, né? Então é muito pouco hoje e a dose é muito baixa. Então eu acredito que pode-se fazer a suspensão, mas não é recomendável. Se fizer, tem que fazer um segmento, ao menos inicial, muito grande, porque perder o enxerto seria um desastre num paciente que está tão bem. Então, o uso é continuado para o resto da vida. E nós temos que conscientizar os doentes antes do transplante disso. Agora, nós temos injetáveis, né? Tem os MAB da vida aí, eu mesmo uso na minha rotina Basixilimab, para a indução da imunossupressão durante o ato operatório e, por exemplo, dou no 4º dia de pós-operatório, e que é a nossa rotina, e que vão fazer com que se aceite melhor o órgão. Mas, de maneira geral, os imunossupressores orais, o governo fornece pelo resto da vida e muitos recebem em domicílio. Então, eu acho que é muito bem tolerado, os doentes aceitam muito bem, mas tem que ser continuado. O Dr. Baratella, eu acho que a lembrança do Maksud é mais que justa e merecida. Como eu trabalho mais com adulto, porque o Maksud se transformou em um amigo, eu sou amigo do João, do filho, e tenho o maior respeito, sou amigo do Enes, e foi só uma questão que eu foquei mais no adulto e não falei das crianças. A doutora Marilena me cobrou porque eu esqueci do pâncreas. Nós temos um serviço ativo de pâncreas no HC. Não é muito grande, porque os endocrinologistas do HC são muito resistentes na indicação do transplante. Existia uma grande esperança, nós até trabalhamos experimentalmente numa época com a coleta de células pancreáticas, retirava-se o pâncreas, faz-se já alguns serviços no mundo que ainda fazem, raros, a centrifugação, selecionavam as células secretoras de insulina e a gente injetava, ou no fígado, ou no baço, pode-se injetar no fundo gástrico, existem 1000 descrições. O que acontece é que essas células, depois de ser, no começo tem boa função, mas depois perdem a função e o doente volta à dependência de insulina. E o transplante de pâncreas é uma situação que o nosso grupo entende que deva ser quando o doente tem, por exemplo, que fazer o transplante de rim, e aí nós fazemos junto de pâncreas, porque ele já vai tomar a imunossupressão. Porque existe uma dúvida se a imunossupressão, diante dessas bombas de infusão de insulina, que nós vemos doentes perfeitamente controlados, não seria mais desastroso tomar a imunossupressão do que usar a bomba. Então, essa é a questão. As bombas são tão eficientes hoje que indicação do pâncreas pura nós não fazemos. Fazemos naqueles doentes que fazem transplante de rim, já perderam o rim pela doença da diabetes, e aí a gente faz o transplante duplo. E nós temos aí, mas fazemos cerca de 20 anos, não é um serviço grande, mas fazemos de acordo com a norma dos endocrinologistas, o pessoal do HC. Mas é espaço, tem serviços que são muito mais agressivos e fazem, mas nós seguimos e trabalhamos muito harmonicamente com a endócrino, e então essa é a limitação. Quanto ao câncer, aí o câncer de pâncreas, o Pompeu tem razão, são tumores agressivos e que no começo se fazia muito transplante de fígado e 50% de sobrevida, porque você pega o pequeno, o grande, estou dizendo, eu falei em geral. Só que nos tumores que têm infiltração vascular ou já tem metástase, é um desastre. E o pâncreas é um órgão que o tumor pequeno é difícil o diagnóstico, pela PROC, e não tem rastreamento.
nenhum serviço do mundo. Agora tem umas sociedades americanas que estão fazendo serviços de prevenção de câncer. Recebemos um aqui no nosso Congresso de Cirurgia Hepatobiliar Pancreática, que eles estão começando a fazer campanhas, mas aqui no Brasil eu não conheço nenhuma atitude concreta para fazer o diagnóstico precoce, porque esses tumores, primeiro, que são muito agressivos, e segundo, que tem que ter um comportamento biológico bem. Nós fazemos radioterapia, quimioterapia, aqueles doentes que respondem bem, num número muito pequeno, são selecionados para ir para o transplante. Então, o pâncreas ainda não se encaixa dentro desse protocolo, porque o câncer de pâncreas é um câncer muito agressivo. É difícil a cura, o índice de cura ainda é baixo. Então, nós aí ficamos na velha escola que o Pompeu citou aí, que nós não fazemos, porque o comportamento é agressivo, etc. E, então, também fiquei aqui emocionado pela lembrança do Okumura, porque primeiro eu devo muito ao Okumura, que ele me ajudou muito na gastro do HC, e eu trabalhei com ele porque eu comecei no HC nos anos 80 no grupo de estômago, e ele era grupo de estômago, e eu convivia muito com o professor Okumura, que está vivo ainda, né? O Okumura tem, eu acho que 96, 97, eu não sei se ele é mais novo ou mais velho que o Silvano, mas é dessa faixa aí. Bem mais velho que nós. Bem mais velho que nós. É isso mesmo. Então, bela membrana. Ele fez o primeiro transplante, aliás, ele fez 2 transplantes, né? E naquele tempo os doentes faleciam porque intestino, o esquema de imunossupressão é pesadíssimo. É pesadíssimo e é um dos problemas, porque os doentes têm hipoplasia medular, etc., em função das drogas. E o Komura não tinha isso naquele tempo, mas ele realmente é um grande pioneiro e, junto com o Maksud, eu fico devendo essa homenagem. Fiquei devendo. Não, mas é muito oportuna, muito relevante. Eu adorava o Komura e ele era realmente muito agressivo nas condutas. E Pompeu perguntou ainda do robô. O robô, é incrível que pareça, já teve transplante de fígado doador e receptor feito por robô e foi em Portugal. Tem um cirurgião, Hugo Marques, que é um cirurgião talentosíssimo, que ele é da Universidade de Lisboa, vive muito aqui no Brasil, é muito amigo nosso, e que fez e já tem uma série de implante de fígado com um robô, mas é muito experimental. O que já está rotineiro, eu não quis entrar porque no Intervivos, o doador que doa o fígado, isso faz muita diferença, se fazer por laparoscopia ou por robótica. Isso sim já é feito de rotina e nós ainda não temos essa tecnologia aqui no país. Não, quem fez, tem 2 casos, feito 3 no Sírio, em que veio um cirurgião francês muito experiente, que fez por robótica a retirada do lobo esquerdo do fígado por robótica. Mas foi, assim, um acordo por 3 casos e não se levou à frente. Acho que no HC era ligado à dificuldade dos robôs. Hoje nós temos 3 robôs no HC, mas para fazer uma série, para fazer e colocar na rotina, a gente tem que ter série, teria que chamar, fazer. Então, mas realmente eu não pensei nisso, mas é um avanço mesmo e acho que para quem vai doar o fígado faz uma diferença brutal e é uma lembrança muito oportuna. Quanto ao câncer, é isso mesmo, né? Gente, mais que o tamanho, a gente hoje leva muito em consideração o comportamento biológico do tumor. Então, se o doente, por exemplo, ontem eu recebi uma paciente que veio ao consultório querendo fazer
ela tem pequenos nódulos no fígado, já existem critérios, né? Mas e tem uma resposta, a doença está sob controle com quimioterapia 2 anos, aí a gente faz o transplante, por exemplo. Mas se já sabe que se o tumor for maior que 8 centímetros, se o CEA for maior que 80, tem uma série de que definem comportamento biológico. Então, é melhor não fazer, porque a recidiva vai ocorrer. No colangiocarcinoma é mais restritivo ainda, porque a gente faz químio, se a doença tiver remissão ou estabilização por um período maior que 6 meses, aí que a gente pensa em listá-lo. E muitos serviços americanos fazem uma laparotomia ou uma laparoscopia antes para fazer uma inspeção e ver se tem implante. E aí é que o doente pode ir ao transplante, é liberado ao transplante. Então, eu acho que basicamente é para tumores pequenos. Tem o mesmo critério do fígado lá, aquele emblemático. 3 centímetros, 3 nódulos ou um nódulo de 5 centímetros. E aí faltava o comportamento biológico, agora se anexou a alfa-fetoproteína, que já é um marcador muito importante de comportamento biológico, e a gente tem curvas mostrando que no Brasil o ideal era ter alfa-feto inferior a 200, mas agora a gente pede que o ideal é 400, mas se aceita abaixo de 1.000, porque a gente não quis restringir muito o transplante ainda. Então, eu acho que é muito oportuno. E, finalmente, aqui eu queria responder ao professor Akira, meu amigo Akira. O transplante, o Brasil, 70% dos transplantes são financiados pelo SUS. E o transplante no Brasil de fígado nasceu no hospital público, tanto pediátrico quanto adulto, e financiado pelo SUS. Então, o aspecto social do transplante no Brasil, diferente de outros países, é marcante, além de que a gente precisa se preocupar muito com esse aspecto, porque nós somos um país ainda com condições sociais precárias e nós não poderemos nunca esquecer dos desassistidos, né? E também concordo que a doação tem que ser feita com campanhas na imprensa continuadas. Essa doação é muito importante, além do trabalho de melhorar muito, o que eu acho que é uma decisão política que nós temos que ter, porque São Paulo tem 19 doadores, 20 doadores há 5, 6 anos estacionados, e o Paraná e Santa Catarina tem 50. É isso. E pior, o Ceará tem 40. Então, é vontade política, é querer fazer. Não é só econômica, é vontade política, né? Aqui nós temos essa dificuldade de ter transporte aéreo, agora os empresários estão doando. No Ceará, no Paraná, o governador deixa o avião dele à ordem, os helicópteros da polícia à ordem da doação. Então, o Ceará também faz isso. Então, existem diferenças de posturas políticas, de exemplo, que são muito importantes, que em São Paulo, infelizmente, a gente não tem. Transplante, desculpe. Hã? Em 77, eu fiz um fellowship em Paris, parte de transplante, e fazia parte da equipe de captação. 1977, transplante, que pegava um segmento muito grande de transplante de renais, e principalmente renais. A Força Aérea Francesa pegava, tem um rim em Marseille, vinha nos apanhar e levava, trazia o rim de imediato. Isso, 77. 77. Eu morei nos Estados Unidos em 88. Em Pittsburgh, no aeroporto, tinham 2 jatos que eram cedidos gratuitamente por uma empresa que tem filial no Brasil e que aqui não faz nada, e uma outra canadense que deixava lá o jato sediado em Pittsburgh. E quando precisava, o jato ia atrás, não era como aqui, que ia, se mobiliza para ajudar o transplante. Não,
Lá ele era finalmente locado para o transplante e quando precisava, em alguma urgência, ele saía para ajudar algum outro problema da firma. Sério, aqui no Brasil, desculpe um segundo, no Rio Grande do Sul, e você sabe, Sim. um avião foi levar os residentes para retirada, depois caiu e morreram todos. É. E aqui há poucos dias nós tivemos um doador da FAB, que a equipe que foi buscar órgão teve que ajudar a empurrar o avião. Não preciso falar mais nada, né? É, isso mesmo. Então, e que esses exemplos também têm um impacto muito grande na doação. Tudo isso. E não tem como negar esse negócio da medula, e o Faustão foi um impacto. Eu vou falar de transplante, é inevitável essa pergunta do Faustão. Só que o Einstein é um hospital muito sério, não tem outros interesses, eu conheço. E o que houve é que a brecha da lei diz: se o doente tiver um transplante de rim funcionante, ele pode e tem prioridade para fazer o segundo transplante. Se ele tem um coração funcionante, ele tem prioridade para fazer o transplante de fígado de rim. Então, é uma legislação que a gente usa muito. Só que a secretaria, o governo, deveria ter ido, chamado a imprensa, feito uma coletiva, explicar direitinho, porque senão fica essa falácia aí, e isso aí. Então, ninguém tomou essa atitude. E posso dizer que nós pedimos, porque há pouco tempo a Rede Globo fez uma novela e que me informaram lá que tinha os pessoal fazendo ginástica e que tomava anabolizante, estava todo mundo lá musculoso e tal. E o que aconteceu? Esse cara estava tendo um privilégio porque ele usava anabolizantes em altas doses, que é indutor de tumor. E aí nós, nosso cliente, falamos com a Rede Globo, Roberto Marinho, e ele mudou o curso. Esse doente apareceu um adenoma e foi transplantado na novela, porque a gente fez um contato pedindo. Então, nós temos que ter muito cuidado com a imprensa, mas também a gente, quando a imprensa quer, a gente tem que explicar para a imprensa o que aconteceu, que foi o caso do Faustão. Faltou comunicação, faltou comunicação. Então, eu espero não tomar mais o tempo aí. Obrigado. Uma vez mais, eu queria agradecer ao nosso confrade Luiz Augusto Carneiro da Albuquerque, não somente pela sua palestra, mas como pela sua brilhante carreira que construiu e que enobrece a todos nós aqui na academia. Passo às suas mãos uma lembrança desse momento que para nós da academia vai ser inesquecível. Hélio, eu chamo isso quando vão lá, eu convidava para ir no HC, eu falava, agora é o meu cheque acadêmico. Toma aqui. É o diploma. Muito obrigado e peço que todos estejamos aqui no mês que vem. Muito obrigado.